Olá, amigos do Logos Apologética, tudo bem? Aqui é o Emerson e nesse vídeo eu vou reagir aí a uma cética, aparentemente uma ex-evangélica ou ex-crente, de TikTok. Eu vi esse vídeo aqui e achei interessante, achei importante dar uma resposta, certo, pessoal? Apologética. Então, desde já peço para que vocês inscrevam-se no meu canal, já curtam o vídeo aí e compartilhem com seus amigos, pessoal. Tá bom? Deem uma força aí. Então, vamos ver o vídeo aí dela. Nos ensinam que Jesus morreu para nos salvar. Mas já parou para pensar por que Deus precisaria de um sacrifício de sangue para perdoar pecados? Se ele é todo-poderoso, não poderia simplesmente perdoar? Sim, Deus é todo-poderoso e, como tal, ele poderia perdoar de forma que quisesse. Mas isso levanta a pergunta: o que é perdão verdadeiro? E mais ainda, como justiça e misericórdia coexistem? Imagine um juiz diante de um réu culpado de um crime grave. Se esse juiz simplesmente disser está perdoado, vá em paz, sem nenhuma consequência, chamamos isso de injustiça. Mesmo que o juiz seja generoso, ele violou um princípio fundamental da justiça. A questão não é se Deus pode perdoar, mas como ele pode perdoar sem comprometer sua justiça. O sacrifício de Cristo, então, é a forma pela qual Deus permanece perfeitamente justo e perfeitamente amoroso, como está escrito em Romanos 3:26, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. O cristianismo ensina que todos são pecadores, e o pecado exige punição. Jesus foi sacrificado para pagar essa dívida. Mas, espera aí, quem criou esse sistema? O próprio Deus. Quem decidiu que o pecado precisa ser de sangue para ser pago? Deus de novo. Essa é uma questão profunda, mas é importante entender que Deus não cria moralidade como uma preferência pessoal, como alguém criando regras de um jogo. A justiça flui do próprio caráter de Deus. Se Deus é santo, justo e puro, então o mal e o pecado são realidades objetivamente destrutivas e separadoras, não apenas regras quebradas. O sistema não é arbitrário. É a expressão do caráter de um Deus que ama, mas que também leva o mal a sério. Então, Deus criou uma regra, nos fez incapazes de segui-la e depois mandou seu próprio filho morrer para corrigir isso? Vamos pensar no conceito de perdão. Se alguém te machuca, você pode escolher perdoar ou exigir uma punição. Deus poderia simplesmente perdoar, mas escolheu exigir sangue. Isso parece perdão ou vingança? Se um juiz dissesse, alguém tem que morrer, então eu vou matar meu próprio filho para te perdoar, isso faria sentido? Não, Deus nos criou livres, com capacidade de escolha. O problema do pecado surge não da criação de regras injustas, mas do uso errado da liberdade humana. O que Deus fez foi assumir Ele mesmo a punição que cabia a nós, não por crueldade, mas por amor. Essa é a essência do Evangelho. Deus entra na história, sofre conosco e por nós, oferecendo uma solução que preserva a justiça e oferece graça. O próprio Deus já tinha perdoado pessoas antes sem sacrifício. Davi pecou e foi perdoado. Nínive se arrependeu e Deus os poupou. Se Deus podia perdoar sem matar ninguém antes, por que de repente ele precisou sacrificar Jesus? O sacrifício realmente mudou alguma coisa? Boa observação. O que vemos nessas passagens é Deus perdoando com base na fé e arrependimento, sim, mas isso só é possível porque a justiça seria plenamente satisfeita mais adiante, na cruz. A cruz não foi uma mudança de estratégia, foi o centro da história da redenção, tanto para o passado quanto para o futuro. Como diria William Lane Craig, a cruz é o fundamento retroativo do perdão que Deus já havia concedido antes dela. Se Jesus pagou pelos pecados, então por que as pessoas ainda vão para o inferno? O sacrifício foi suficiente ou não foi? Parece que o cristianismo quer os dois ao mesmo tempo. Jesus pagou por tudo, mas você ainda precisa crer e obedecer. O pecado foi perdoado, mas ainda tem uma punição eterna.
Porque perdão não é imposto. Ele não quer dizer, ele é oferecido e precisa ser aceito. Pense assim, uma pessoa doente recebe um remédio, mas precisa tomá-lo para que a cura ocorra. O sacrifício de Jesus é suficiente para todos, mas efetivo apenas para os que o recebem com fé. Se Deus é amor e todo-poderoso, ele realmente precisaria de um sacrifício brutal para perdoar? Essa é uma comparação limitada. O sacrifício de Jesus não é Deus punindo o inocente arbitrário, mas Deus assumindo ele mesmo a consequência da justiça que exige. Como disse Tim Keller, a justiça de Deus exige pagamento e o amor de Deus paga com o próprio sangue. Não é vingança, é autoentrega sacrificial. Ou será que essa ideia faz mais sentido como uma herança de culturas antigas que acreditavam que sangue apaziguava os deuses? Essa crítica é compreensível, mas o cristianismo transforma completamente a lógica dos sacrifícios antigos. Nos cultos pagãos, humanos sacrificavam para acalmar os deuses. No cristianismo, é o próprio Deus que se sacrifica por nós, é o oposto. O coração do cristianismo não é um sistema primitivo de sangue, mas o amor de um Deus justo, que escolheu carregar em si mesmo o preço da nossa reconciliação. O escândalo da cruz não é a brutalidade, é a graça absurda que ela revela. Se você tiver mais perguntas, se vocês quiserem saber mais sobre isso, tá bom, pessoal? E se vocês gostaram do vídeo, quer que eu faça mais reacts, deixe aqui nos comentários, tá bom, pessoal? Então é isso aí. Se vocês quiserem saber mais, eu recomendo aqui o livro Respostas aos Céticos, tá certo? O link oficial está aqui na descrição. Tá bom, pessoal? Então é isso aí. Um abraço e até mais.